Olá Rita, olá gente, mas hoje vou falar um assunto que está gerando uma polêmica na nossa região. É a questão dos índios, de novo a questão dos índios. Nós já tivemos muitas polêmicas aqui por causa dos índios. Então, vamos falar um pouco da nossa relação de brancos com os índios. Tá? A nossa primeira relação foi uma relação de guerra, de extermínio. A nossa colonização portuguesa, no início, quase que exterminou, num primeiro momento, os índios no Brasil, para tomar conta das terras e aqui se instalar. Pois o branco europeu, ele é dominador. Onde ele entra, ele vai tomando conta. Essa foi a nossa primeira relação com os índios. Em segundo lugar, depois que eles já estavam bastante dizimados por este país afora, a nossa relação foi de tentar integrar os índios à nossa nação brasileira. Isso aí se dá aí a partir da República Velha, de tentar integrar os índios e até torná-los escravos, domesticando-os. Mas havia uma grande dificuldade com relação a isso, porque os nossos índios tinham um senso de liberdade e um senso de independência muito maior do que os escravos negros. Então nunca foi muito fácil domesticar e escravizar os índios, tanto que os portugueses desistiam. Mas o terceiro momento aí da nossa relação com os índios, ela veio com a Constituição de 1988, aonde houve o reconhecimento dos direitos originários e a ampliação das garantias dos direitos dos índios. Muito bem. E aí se reconheceu que os índios eram nativos e, portanto, passíveis de direito, reconhecidos até internacionalmente pela ONU. Pois vocês se lembram que quando a gente era pequeno, nem todo mundo aí vai se lembrar, porque já faz muito tempo, que existia os filmes de cowboy, onde lá os cowboys eliminavam também os índios e a guerra era entre os índios e brancos. Então essa relação sempre foi muito tumultuada, até que em 1988 a nossa Constituição garante os direitos aos índios. Mas que tipos de índios existem então? Bom, gente, nós sabemos que índios autênticos são aqueles isolados, os silvícolas, aqueles que estão nas suas tribos, que ainda não tiveram o contato com o branco, ou se tiveram, preservam na sua maioria a sua cultura e os seus costumes. Bom, esses silvícolas têm a tutela do Estado e o Estado garante essa tutela através da FUNAI. Eles são protegidos. E existe um Estatuto do Índio, como existe o Estatuto do Idoso e como existe o Estatuto da Criança. Então, estes índios originários que estão lá morando na selva, esses são protegidos e com razão. E existe os em vias de integração, ou seja, aqueles índios que não são nem brancos e nem índios, eles já são um misto. Estes índios têm alguns direitos, mas também têm deveres. E existe, vejam bem, os índios que são chamados os integrados, como aqueles que estão na BR-386, porque tem televisão em casa, e aquelas televisão, como é que se chama? Aquelas televisão grande, né? Enfim, LCD, L não sei o quê, e tem geladeira, e tem perfeitamente integrados na nossa sociedade. E estes, com carteira de identidade, inclusive direito a voto. Estes índios são responsáveis por aquilo que fazem perante a justiça, como nós, qualquer um de nós brancos. Então, se traficarem, se queimarem, se matarem, se roubarem, eles serão penalizados pela justiça comum e não terão mais a proteção do Estado. Quantas terras? As terras dos índios existem aquelas terras originárias, aquelas onde eles vivem há milhares de anos e se lá estão estabelecidos, são terras de direito dos índios. Existem as terras reservadas para os índios, que são os parques e as reservas indígenas.
Estas o Estado lhes dá e eles ficam em usufruto. Sabe o que é usufruto? Eu também não sabia, fui procurar. Usufruto é o seguinte: tu usa e flui enquanto tu viver, mas a propriedade não é tua, no caso é do Estado. Assim acontece nas nossas famílias também, em algumas ocasiões em que a gente passa o usufruto para alguém. E tem as terras permanentes e as terras recebidas pelos índios em doação do Estado, da nação, do município, de particulares, que é o caso da 386. Espero ter esclarecido um pouco dessa questão. Aqui na TV é muito difícil a gente fazer uma coisa mais detalhada, mas é mais ou menos por aí. Gente, não podia encerrar esse meu comentário sem falar daquele jovem que degolou a sua ex-namorada lá no município de Imigrantes. E fico me perguntando se a gente não está evoluindo materialmente e evoluindo pouco na questão psicológica. Se a gente não está sendo muito educado para o trabalho, muito educado para ganhar dinheiro, muito educado para viver em sociedade, e estamos falando muito pouco das nossas emoções, das nossas relações, de sentimentos, estamos muito pouco preparados para viver estas questões de frustração do amor, de frustração às vezes até no trabalho. Gente, vamos pensar nisso. Educação também não é só essa educação formal aí que a gente está tendo. Acho que está faltando alguma coisa para a nossa sociedade. Pensem nisso enquanto eu lhes digo até breve, Rita.